Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a tua mente ao você assistir esse vídeo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 21, que nós não podemos tomar do cálice do Senhor, beber do cálice do Senhor e beber do cálice dos demônios. E aí no mesmo verso ele fala, não podeis comer da mesa do Senhor e comer da mesa dos demônios. Então, que texto interessante, né? E nós vamos falar especialmente da área espiritual, como sempre fazemos, do alimento espiritual, aquilo que especialmente alimenta a nossa mente e alimenta o nosso caráter, porque através disso nós somos preparados para o céu ou preparados para estarmos fora dele. Então, claramente, mais uma vez, a palavra de Deus mostra o destaque. Existe sim uma mesa que pertence ao Senhor e existe sim uma mesa que pertence aos demônios. Ela diz assim, existe um cálice que é dado pelo Senhor para que nós bebamos e existe um cálice dos demônios que eles querem que a gente beba. Agora, eu começo com uma pergunta muito profunda. A sua vida, ela é uma vida que satisfaz a Deus ou que satisfaz aos demônios? Não tem meio termo, não tem como agradar os dois lados, tá bom? E também não tem como desagradar os dois lados. Porque se você virar as costas para Deus, automaticamente você está agradando os demônios, ok? Então, não tem meio termo, tá? Não tomar uma decisão ao lado de Cristo é automaticamente tomar uma decisão ao lado dos demônios. E a pergunta que temos que fazer é que Paulo fez. Eu estou bebendo do cálice do Senhor ou do cálice dos demônios? Eu estou comendo da mesa do Senhor ou da mesa dos demônios? O meu estilo de vida fala muito sobre isso. As coisas de Deus são aquelas que eu quero para mim, ou eu quero um pouquinho das coisas de Deus, mas também quero um pouquinho das coisas do demônio. Então, mais uma vez, não dá para misturar, né? Não é nem questão só de quantidade, né? Porque se você pegar um copo de leite e colocar uma gota de veneno, ele vai ficar envenenado. Se você pegar um copo de veneno e pôr uma gota de leite, ele vai ficar envenenado. Então, onde tiver o veneno, ele vai ficar envenenado. Onde tiver coisas, o demônio vai ficar com um demônio, endemoniado aquilo ali. Tá? Então, volto a perguntar, como é que está a nossa vida? A tua vida é uma vida que desagrada os demônios? Quando o diabo olha para a sua vida, ele fica triste com a sua maneira de viver? Às vezes eu pergunto assim, por exemplo, tá? Não quero que fique, vai falar só disso aqui. Por exemplo, você tem jovens dançando funk. Tem um objetivo. Aquela dança, aquela reunião com muitos jovens, ela atrai drogas, ela atrai bebidas destrutivas e ela atrai bebês que vão ser abortados, por exemplo. Ela atrai também homicídios. Então, se tem só 4 coisas, tem mais, só 4. Isso agrada a Deus? Vamos ver do outro lado. Isso agrada ao diabo? Quando o diabo ele vê os jovens dançando funk lá, no batidão, ele fica triste. Ele condena isso, ele põe a mão na cabeça e fala, esses jovens me dão muito trabalho, eles não podiam estar aqui. Você acha que é assim? Então, podemos concluir que o batidão não está na mesa do Senhor? Então, quando você está bem com Deus e você faz a obra de Deus, isso agrada a Deus ou não? Quando Deus vê você trabalhando em prol do reino dele, ele fica triste ou fica feliz? E o diabo, quando vê você trabalhando para Deus, ele gosta?
Ele dá o aval. Pense muito nisso, medite muito nisso. Tudo que nós estivermos fazendo em que o diabo não fique descontente, significa que ele pode usar isso para a nossa destruição. Está entendendo? Se ele não é contra, é porque ele pode usar para a nossa destruição. Agora, quando nós procuramos agradar a Deus e fazer aquilo que Deus fica feliz e satisfeito, porque, na verdade, essas coisas nos transformam em pessoas melhores, então, assim, nós estaremos realmente tomando uma decisão do lado certo. Tá? Tudo isso exige pensamento, exige oração, exige que nós possamos ver com clareza, porque eu diria assim para vocês, nem é muito difícil de discernir essas coisas. Agora eu queria falar mais uma vez que nós moramos num país pagão. O paganismo invade a nossa televisão, invade o nosso computador, invade o nosso celular e invade nossas igrejas também. Agora a pergunta que eu faço é, se você frequenta uma igreja, você tem paganismo misturado ali com as coisas do Senhor? Isso é fácil de estudar, isso é fácil de ver, né? Então, por exemplo, alguma vez você viu alguma nação pagã na Bíblia que não adorava ídolos? Não, né? Todas as nações que você encontra na Bíblia, com exceção de Israel, sempre estavam em idolatria, adorando deuses. Então, isso aí não tem na mesa, ídolos, não tem na mesa do Senhor. Tá? Aliás, segundo aos Coríntios 6, verso 15, Paulo diz assim, que comunhão há entre o templo do Senhor e os ídolos? Que comunhão há? Não tem nenhuma comunhão. Ele fala, no templo de Deus não pode haver ídolos, está bem claro, né? Então, outra coisa, todo povo pagão sempre se alimentou, por exemplo, não é só isso, tá? É só um exemplo, tem muitas outras coisas, de carne de porco. Um exemplo, é um hábito pagão. As pessoas, liderança, para agradar aqueles que não querem ser transformados, começam a inventar coisas na Bíblia e põem textos fora de contexto para que o povo possa comer porco à vontade, né? Eu acho interessante que tem muitas pessoas que já falaram até a mim, não, Cristo purificou todas as coisas, tornou puro. Você come cachorro? Não, eu não como. Pode comer, se Cristo purificou, né? Come aí, faz uma saladinha aí de barata, né? Come o seu gatinho, né? Um cavalo, um elefante, sei lá. Você vê, até a parte da prefeitura que cuida da saúde pública, ela não permite vender certos animais no açougue. Se tiver um cachorro, um cavalo no açougue, e já foi encontrado muitas vezes aqui no Brasil, as pessoas vão relatar, a prefeitura vem e fecha o açougue. Se você for num restaurante chinês, por exemplo, e descobrir que ali tem rato, e está bem saboroso, bem temperado, você não vai comer. Você não vai nessa hora falar, não, Jesus purificou tudo. Não, porque realmente é uma mentira, né? É uma desculpa que inventaram. Então, se nós temos práticas pagãs em nossa vida, elas não vêm da mesa do Senhor, jamais. Jamais. Eu costumo dizer que não existe ex-pecado, né? Antigamente era pecado isso, agora não é mais. Não tem ex-pecado. Porque, por natureza, aquilo que é pecaminoso é pecaminoso. Deus não veio para transformar o pecado. Ele veio para transformar o pecador. Isso é bem claro. João Batista disse que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele leva embora. Ele não purifica o pecado. Tá? Quando a Bíblia diz que Deus purifica a nossa iniquidade, é uma forma de linguagem. Deus purifica o pecador. O pecado não é purificado, gente. O pecado, ele é podre por si mesmo. Ele precisa morrer. Ele precisa sair da nossa vida como um pus que está no nosso corpo e precisa sair.
Então isso precisa ser eliminado. Agora, se você quer agradar a Deus, você vai buscar as coisas de Deus que estão explicitamente colocadas na palavra de Deus. Não deturpe a palavra de Deus para agradar a sua natureza pagã, a sua natureza humana, que é contra a vontade de Deus. A natureza humana, sozinha, sem o auxílio de Cristo, ela é contra a vontade de Deus. Ok? Ela faz o que agrada a Satanás. Então, muitos hoje estão sendo batizados com o paganismo e acreditam que estão agradando a Deus. Mas eu repito, aquilo que você faz, que Satanás não tem nenhuma objeção, é porque está ao lado dele, está na mesa dos demônios, não está na mesa do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus e passemos a fazer tudo que agrada a Deus. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, compartilhe, ajude-nos a divulgar essas mensagens. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque dessa forma nosso canal vai crescer, vai ganhar força e essa mensagem vai chegar a mais e mais pessoas para que elas façam aquilo que agrada a Deus e, enfim, possam morar no reino dele algum dia. Em nome de Jesus. Amém.